Vamos para o próximo tópico. Agora nós vamos falar sobre os tipos de rescisão. Então, imaginando que você já fez a sua comunicação de desligamento, já sabe que tem um formulário, agora o grande desafio é nós sabermos qual tipo de rescisão que nós vamos trabalhar e quais informações que vão ser fixadas na comunicação de desligamento, levando em conta o tipo de demissão que nós vamos realizar, tá bom? Então, gente, aqui só para contextualizar, para fazer essa abertura, nós sabemos ali que em qualquer contrato de trabalho, qualquer situação, qualquer relação de trabalho, né, as partes elas podem manifestar o interesse de encerrar o contrato. Então, claro que normalmente não é eu digo às vezes a gente não, é um assunto um pouquinho delicado, mas falando nas questões documentais, a situação pura e simples, né, tanto a empresa quanto o empregado podem terminar o contrato no momento em que tiver interesse, é claro, resguardando os direitos e deveres que cada um tem, dependendo do caso, que é o que a gente vai ver agora, para que você possa interpretar cada um, tá? Então, dependendo do tipo de rescisão, a gente vai ver quais que são as repercussões e quais são as verbas. Ou seja, você também está calejado de saber, sabe que eu insisto bastante nisso, muito nisso, né? Que você precisa ter um poder de interpretação muito bom. Ou seja, você precisa ler, precisa entender, precisa internalizar para que você possa executar os cálculos corretamente. E nos tipos de rescisão a lógica é a mesma. Cada tipo de rescisão tem uma particularidade, você precisa fazer a leitura do qual situação você está fazendo, o que está acontecendo e pesquisar a legislação em torno disso para poder executar os cálculos adequadamente, para que não prejudique a empresa, para que não prejudique o empregado. Então essa é uma grande missão do profissional de departamento pessoal, tá ok? Dando exemplo aqui para vocês, nós vamos agora primeiro focar no empregado, ou seja, quais são as situações em que o empregado ele pode pedir o desligamento e o que pode acontecer nessas diversas situações, tá bom? Então vamos lá, deixa eu trazer aqui para você. Primeiro ponto aqui eu deixo no meu slide aqui de tipos de rescisão. Vamos ver lá, só deixa eu ver se a musiquinha aqui tá baixinha, tá legal, vamos deixar aqui. Então vamos lá, tipos de rescisão, gente. Eu tenho aqui a primeira delas pode ser onde o empregado pede demissão, ou seja, pedido de demissão do empregado com aviso prévio trabalhado. Carnegie, que nós já vamos dar uma olhadinha e ver o que significa isso. Segunda situação envolvendo o empregado é quando ele tem um aviso indenizado. Essa é uma segunda possibilidade que pode acontecer com o trabalhador quando ele pede desligamento. A terceira situação é onde ocorre o aviso prévio dispensado. Então vamos por partes. Você viu que o empregado ele pode pedir demissão, mas você viu que para o DP ou RH, se essa informação não vier bem clara lá na comunicação de desligamento, ele fica na dúvida, quais das situações que eu vou fixar, quais são as regras, quais são as condições para que eu considere um aviso prévio trabalhado, para que eu considere um aviso prévio indenizado ou para que eu considere um aviso prévio dispensado. Você já conseguiu entender qual que é o desafio para o profissional do DP só com base nessas três situações? Claro que com o passar do tempo, você vai pegando um domínio, você vai tendo mais facilidade a partir da quantidade de exposição aos cálculos de rescisão, mas eu lembro que eu já tive diversas situações onde a falha de comunicação, principalmente, gerava um desencontro, gerava um ruído, aí gerava um problema no momento que você estava calculando a rescisão de um trabalhador, quando ele pedia demissão e não ficava bem claro as repercussões que daria para ele, dependendo de uma situação ou outra. Vou dar um exemplo para vocês bem prático. Quando o empregado pede demissão na hora, diz assim, empregador, estou saindo, né, tchau e bênção, o que eu vou fazer? Ele corre o risco de ter o desconto de um mês de trabalho dele, né, na rescisão, equivalente a um mês do salário dele, né? Então, isso está previsto na legislação. Claro que nós temos daí, eu já peço para você abrir um parênteses aí, vai, anote aí, coloca nos comentários. Nós precisamos entender as convenções coletivas. Então, se você estiver no cenário do escritório de contabilidade, é muito provável que, além desses quesitos que eu estou colocando aqui, vai ser necessário, dependendo da empresa que você estiver trabalhando, do ramo dela,
você vai ter que investigar o que é, se a convenção coletiva traz algum elemento novo, alguma situação nova que você precisa observar no momento em que o empregado pede demissão. Então, deixar anotado essa questão aí, ó, convenção coletiva ela traz alguns elementos novos nesse aspecto do pedido de demissão do empregado, tá bom? Mas vamos lá, continuando. Então nós temos aqui quais que são as outras possibilidades. Quando termina o contrato de experiência, o empregado também ele pode manifestar o interesse de não continuar na empresa. O contrato ele foi extinto, mas o empregado vai lá e diz, ó, eu não tenho interesse em continuar. Você vai ver depois que a empresa também tem essa possibilidade. Mas aqui a gente está tratando no ponto de vista do empregado por enquanto. Nós temos aqui também o pedido de demissão antes do término da experiência. Então o empregado prometeu trabalhar 90 dias, 45 ou 90 dias, por exemplo, mas numa certa altura lá do contrato, antes de finalizar o contrato, ele disse, não, estou saindo, não vou cumprir o meu contrato até o final. Quais que são as repercussões disso? Quais que são os problemas que podem acontecer caso o empregado peça demissão, encerre seu contrato antes de terminar o prazo? Então esse é um outro ponto que é muito interessante. Agora nós já começamos a ver ali, ó, só nas possibilidades por iniciativa do empregado, nós temos pelo menos 5 situações diferentes quando o empregado pede demissão. Então fique muito atento a isso, que você vai ter que, o empregado pediu demissão, então é assim, assado. Não, cada situação dessa vai gerar cálculos diferentes, é isso que é importante você gravar, tá bom? Todo esse material está lá na tua apostila, você não vai ter problema para consultar essas informações, caso você não esteja anotando, então fique bem tranquilo que todo esse material está lá na tua apostila. Agora nós temos aí a sexta situação, é quando ocorre a demissão pela empresa antes do término da experiência. Então ali nós tínhamos uma situação de que era seu empregado, agora como é que funciona quando a empresa desliga antes do término da experiência? Tem repercussões? A empresa tem algum encargo? Tem alguma obrigação? Qual que é o direito do empregado? Qual que é os direitos da empresa? Qual que é o dever do empregado? Qual que é o dever da empresa nesse quesito? Tá ok? Vamos lá. Tem a segunda situação, essa outra situação já enfatizando a empresa, demissão sem justa causa por iniciativa da empresa. É uma das mais comuns, mas ela também pode ocorrer de uma certa forma. Por exemplo, quando a empresa permite ou exige que a pessoa trabalhe durante um certo tempo para poder cumprir o aviso prévio. Tá? A terceira situação envolvendo a empresa é também uma demissão sem justa causa, por iniciativa da empresa, mas aí com aviso prévio indenizado. É a mais comum de todas as rescisões, né? A mais comum é quando o empregado pede e quando a empresa dispensa sem justa causa com aviso prévio indenizado. Então marque aí. Por fim, nós temos aí a demissão por justa causa, tá? Que também é uma demissão que não deveria de ser muito comum. Eu já passei por situações onde eu tive pessoas sendo desligadas por justa causa. Normalmente a situação já vem se arrastando aí com punições disciplinares, não vem com uma relação muito amistosa, e aí que eu falei para vocês, tem a questão dos cálculos, mas também tem esses elementos, como é que você conduz isso no dia a dia, porque isso provavelmente se arrasta durante algum tempo, você tem alguns problemas entre o empregador e o profissional que está sendo desligado. Então tem que ter muito cuidado. Nós temos também uma rescisão que ninguém gostaria, acho que, de testar, né, que é a demissão por morte do empregado, e eu acho que eu não coloquei aqui, nós temos a possibilidade também de fazer por acordo mútuo, né? É um novo tipo de rescisão que ele foi instituído aí com a reforma trabalhista, e também a gente poderia elencar aí nessa lista que eu acabei não contemplando, e que também tem sido muito comum. O empregador tem menos custos com essa rescisão, apesar de que tem custos, né? Mas bem menor do que no aviso pré-indenizado. Então anote aqui, gente, olha quantos motivos, quantas possibilidades de rescisão a gente tem, e cada uma delas vai exigir um tipo de aviso prévio diferente. A redação do aviso prévio ela vai ser de uma certa forma, vai ter algum elemento ou outro que vai modificar lá, e depois da comunicação de desligamento vindo com essas informações certinhas, onde o supervisor tenha noção de qual a repercussão de cada tipo de rescisão que a gente acabou de ver. É importante que se fixe no documento, que a aprovação seja enviada para a diretoria, lembrando que os diretores, eles às vezes têm uma agenda sempre muito atribulada,
eles às vezes até participam desse processo de demissão, desligamento, mas em linhas gerais, mas os pormenores dependem da conversa entre o supervisor e o DP ou o RH para que ele ocorra da melhor forma. Ou seja, tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muita atenção para que você comece com o pé direito a tua ação. Ou seja, no nosso checklist nós vamos ter 2 pontos. Comunicação de desligamento devidamente preenchida com o tipo de demissão que nós vamos executar. Pedido de demissão do empregado, previsto trabalhado, indenizado, dispensado, tudo isso bem certinho lá. Qual que é o turno da pessoa, qual que é o setor, tal, qual que foi o motivo que levou a demissão, tal, vai precisar substituir, não vai? Então tudo isso a gente começa esse trabalho a partir de agora, antes da gente começar para os cálculos. Então fica calmo aí, daqui a pouquinho a gente vai fazer contas, você vai botar a calculadora aí para rodar e vai usar o nosso folha web, ou vai usar também um termo de rescisão para que você possa exercitar aí na munheca, né, esse cálculo da rescisão, tá bom? Então, gente, daqui a pouquinho nós vamos ver os tipos de aviso prévio, tá? Linhas gerais também, depois você vai poder exercitar aqui comigo, a gente vai dar alguns exemplos, vou lançar alguns desafios para que você possa exercitar os cálculos, mas primeiro vamos dar essa introdução aí dos tipos de rescisão, dos tipos de aviso prévio e alguns cuidados antes da gente ir para o cálculo propriamente dito, valeu? Eu espero você daqui a pouquinho, não fuja daí, né? Vamos lá para os tipos de aviso prévio daqui a pouquinho. Até mais, tchau, tchau!